Shin era um nerd fraco e patético, sem carisma nem presença, mas isso mudou quando um parasita alienígena atacou seu corpo e substituiu sua mão. Embora quisesse se livrar do alienígena no início, ele o aceita gradualmente como parceiro e decide lutar contra outros parasitas devoradores de homens, tornando-se um verdadeiro imã de mulheres no processo. A história começa com Shin acordando, ouvindo uma voz fraca que lhe dizia ser uma pena que ele falhou. Shin entra em pânico ao ouvir isso, mas pensa que foi apenas um pesadelo terrível que teve na noite anterior. Ele afasta esses pensamentos e desce para tomar café, onde seus pais perguntam se ele está bem, pois agiu estranho na noite passada. O nerd patético nem se lembra direito da noite e decide pular o café para ir à escola. No caminho, sua paixão, Murano, o ataca de repente por trás, mas sua mão direita bloqueia o ataque reflexivamente. Murano se surpreende com seus reflexos, mas Shin diz que a mão se moveu sozinha. No instante seguinte, ele começa a personagir estranho com Murano, que fica constrangida e o esbofeteia antes de fugir, e o amigo em comum Takai diz a Shin que é isso que a falta de mulher faz com uma pessoa. Enfim, ao chegarem à escola, Shin adormece porque não conseguiu dormir muito na noite anterior, pois um parasita alienígena o atacou. Ele tentou entrar em seu cérebro pelo ouvido, mas foi bloqueado pelos fones, e quando tentou pelo nariz, Shin espirrou e acordou. Ele teve um vislumbre rápido do alienígena e pensou que era uma cobra, mas então ele pulou de repente e começou a se enterrar em sua mão direita. Por sorte, Shin ainda usou o fio do fone para amarrar o braço com força e impediu o parasita de ir além. E essa é uma das razões pelas quais fones com fio ainda são tão úteis. Seus pais vieram correndo vê-lo, e o pai imediatamente disse para ele mudar de traficante, pois devia estar chapado de coisa ruim para alucinar cobras penetrando seu corpo. Shin acorda de repente do sonho dos incidentes da noite passada e encontra um professor à sua frente, bravo porque ele está usando o smartphone durante a aula. Shin tenta dizer que não fez nada, mas, obviamente, a prova diz o contrário. Mais tarde, Murano ainda está brava com ele e Takai decide ser a mediadora, pois está preocupada com a saúde mental de Shin. Ele decide ir para casa mais cedo, questionando se há algo errado com a mão ou se está imaginando. No caminho, ele vê uma garota atravessando a rua descuidadamente e um carro vindo direto para ela. Ele age por instinto, protegendo a garota enquanto para o carro com sua mão direita. Shin não consegue acreditar no que acabou de fazer, mas ao olhar para a mão direita percebe que ela mudou de forma e um olho apareceu no centro. Ela rapidamente volta ao normal, mas isso é o suficiente para apavorá-lo e ele corre para casa. Ele tem um ataque de pânico no quarto e tenta esfaquear a mão direita, que de repente se transforma numa criatura alienígena que consegue falar em frases quebradas, o que ainda é um inglês melhor do que o dos golpistas de cartão presente. Ele diz que falhou em dominar o corpo e só se tornou a mão direita depois de comê-la. E Shin começa a pensar que está esquizofrênico. Ele ataca de repente o alienígena que controla seu braço, mas ele quebra a faca facilmente e a joga longe. A criatura então pede a Shin para ensiná-lo a falar, pois ainda não é bom nisso, mas então ele adormece de repente e sua mão volta ao normal. Shin fica perplexo com isso, procura pistas na internet, mas não encontra nada, e no fim, decide fingir ser normal. No entanto, ele não sabe que os alienígenas já se espalharam pelo mundo, substituindo humanos e devorando-os. Na manhã seguinte, Shin acorda e encontra o alienígena lendo livros calmamente para coletar informações sobre o mundo. Ele agora consegue falar claramente, mostrando sinais de hiperinteligência e também pode se transformar em outras criaturas. Shin começa a se acostumar um pouco com o parasita e pergunta se ele é um alienígena. Mas a criatura diz que não sabe de onde veio, ele só se lembra das coisas depois que despertou dentro do braço de Shin, e a primeira coisa que sentiu foi insatisfação por ter falhado em dominar seu cérebro. Isso faz Shin entrar em pânico, mas o alienígena explica rapidamente que não pode fazer mais nada, pois já comeu seu braço e o substituiu. Se tivesse dominado sua cabeça, as coisas seriam diferentes, e ele estaria no comando do corpo. Shin diz que vai imediatamente ao hospital para ter sua mão direita esquisita cortada, mas o alienígena diz que seria uma péssima ideia, porque ele se alimenta dos nutrientes de Shin. E se for cortado, ele morrerá. Shin também perderia sua mão direita que tem boca e pode mudar de forma, o que é basicamente a maior bênção que um cara como ele poderia pedir. Shin o chama de parasita, mas a criatura diz que eles deveriam apenas cooperar um com o outro. Assim que ele diz isso, o parasita imediatamente fica cansado e adormece, fazendo a mão do protagonista voltar ao normal.
Mais tarde, Shin vai tomar café e ouve o pai lendo o jornal, falando sobre uma série de assassinatos brutais e violentos, apelidados de assassinatos de carne moída, que têm acontecido ultimamente. Ele vai para a escola depois disso, mas decide que provavelmente deveria se entregar à polícia e contar tudo sobre sua mão alienígena. No entanto, o parasita diz que não é uma boa ideia, pois eles se tornarão cobaias de laboratório para cientistas malucos. De repente, ele o avisa que um deles está por perto. Explicando que parasitas podem sentir as ondas cerebrais uns dos outros, Shin decide seguir a direção do novo parasita. Mas ele rapidamente fica com medo, pois pode ter dominado um humano, e ele não sabe o que esperar. Seu parasita, no entanto, continua arrastando-o para frente, e eles eventualmente encontram um cachorro comendo o corpo morto de outro cachorro. Shin se pergunta o que está acontecendo, mas ao ver que o cachorro foi dominado por um parasita, ele fica apavorado. O parasita cachorro olha para a mão direita de Shin e diz que ele também falhou, e então, de repente, o alienígena percebe sua intenção assassina. Ele arrasta Shin para um lugar seguro, pois precisam se acalmar antes de lutar. Enquanto isso, o parasita cachorro se transforma, brotando asas e voa para o céu. Ele logo os localiza escondidos num parque, mas o alienígena de Shin diz que lutarão ali. Ele lança um ataque repentino no cachorro voador com tentáculos de lâminas de aço e corta seu coração com um golpe preciso, matando-o instantaneamente. Shin não consegue acreditar no que acabou de acontecer, pois foi tudo muito rápido, mas o alienígena observa cuidadosamente enquanto o parasita cachorro morto murcha e morre. Ele afirma friamente que perdeu porque não estudou o suficiente. E Shin percebe que essa coisa com quem ele se associou não tem nenhuma empatia, e é como um inseto sem emoções. Em outra parte da cidade, uma mulher está sendo assediada por um grupo de bandidos, quando um homem aparece de repente e derruba todos sem suar. Ele então acompanha a mulher até em casa, agindo como um guardião estoico, mas os bandidos voltam de repente para atacá-lo novamente. Eles batem em sua cabeça com um taco, mas o homem nem sequer se abala. Em vez disso, ele diz casualmente que seu estômago não aguenta 4 pessoas de uma vez. Ninguém entende o que ele quer dizer. Mas então, sem aviso, a pele de seu rosto se solta como cascas de laranja num anúncio de sabonete facial, e ele os fatia com seus tentáculos afiados como navalhas. O parasita então muda sua aparência para não ser pego e segue seu caminho. Enquanto isso, Shin decide manter o alienígena e não reportar às autoridades, pois depois do encontro com o cachorro hoje, ele sabe que estaria em perigo sem ele. Ele se sente estranho chamando-o de alienígena o tempo todo, então tenta dar-lhe um nome. A criatura pede para chamá-lo de Midi, já que significa direita em japonês. Embora admita que não se importa com nomes, pois não é nem pessoa nem animal de estimação. Mais tarde, graças à ajuda de Midi, Shin começa a ficar muito bom em esportes, o que faz Murano ficar caidinha por ele. Isso também deixa o valentão da turma com ciúmes, porque ele também gosta de Murano. Após o jogo, Takai traz Murano para conversar com Shin, para que possam superar o incidente passado. Shin finalmente tem a chance de se desculpar com ela, e ela o perdoa, mas só se ele concordar em levá-la para comer sobremesa no próximo domingo. Shin fica feliz em ouvir isso, mas então Murano percebe que algo nele parece diferente. No entanto, depois que ela sai, Midi comenta que a frequência cardíaca de Shin estava anormal quando ele falava com a garota, e ele definitivamente está afim dela. Nesse momento, o valentão da turma chama Shin e o confronta com raiva por ele estar recebendo toda a atenção de Murano. Shin tenta evitar a briga dizendo que não pode fazer nada a respeito, mas o cara o ataca sem aviso. Shin fica com medo de que Migi possa se irritar e matar esse azarado, mas, por sorte, ele se contém e simplesmente usa uma pistola Gamu Gamu para derrubar o valentão, e isso é o suficiente para assustá-lo e fazê-lo fugir. Mais tarde, Takai começa a falar sobre os brutais assassinatos de carne moída, os mesmos que o pai de Shin estava lendo. Ninguém sabe quem está por trás deles, mas casos semelhantes estão aparecendo em todo o mundo, o que Takai acha muito suspeito. No entanto, Shin de repente percebe que os responsáveis por todos os assassinatos devem ser os alienígenas parasitas. Ao chegarem em casa, Shin pesquisa mais sobre os assassinatos e pergunta a Midi, que concorda que é definitivamente obra de sua espécie. Ele explica que viram um parasita possuindo um cachorro comer outro cachorro, o que indica que eles só podem comer a mesma espécie de seu hospedeiro. Ele diz que, como são canibais, é natural que comam humanos quando os usam como hospedeiros. Shin entra em pânico ao ouvir isso e se pergunta se deveria informar o mundo e tentar salvar a humanidade. Mas Midi não entende por que ele está se incomodando com isso. Segundo Midi, sua espécie apenas come para sobreviver, e é assim que a natureza funciona.
Shin diz que a vida humana é valiosa, mas Midi argumenta que a única vida que ele valoriza é a sua, e a de Shin, porque ele precisa dele. Shin chama Midi de inseto e parasita, mas Midi o avisa que se ele for contra ele, cortará sua língua para que não possa contar nada a ninguém. Aterrorizado com o parasita, Shin desiste da ideia. Midi continua debatendo e aponta que humanos comem todo tipo de animais, enquanto sua espécie come apenas alguns. Então, em sua visão, os humanos podem ser realmente piores. No dia seguinte, outro alienígena avista Shin e Migi. Midi o sente imediatamente também e avisa Shin. Eles não conseguem encontrar o alienígena no mercado lotado. Então Migi sugere ir para um lugar tranquilo, e Shin concorda. Shin diz que quer conhecer o outro alienígena, mas Midi acha isso insano. Ele pergunta por que Shin não está com medo, já que poderia morrer, mesmo tendo borrado as calças de medo ontem. Shin responde que quer aprender mais sobre os parasitas a fim de proteger os humanos deles. Logo, o outro cara aparece. Ele olha para a mão direita de Shin e imediatamente pensa que é perigoso, porque o cérebro humano de Shin ainda está intacto. Ele caminha calmamente à frente enquanto Midi ameaça matá-lo se ele tentar algo. O homem faz uma oferta e pede a Midi para migrar para ele, dizendo que ainda há tempo para ele mudar de hospedeiro. Para provar seu ponto, ele transforma seu corpo, corta a própria mão e diz a Migi para vir até ele, pois serão mais fortes juntos. Shin entra em pânico, pensando que Migi pode mudar de lado, mas ele permanece no lugar. O outro parasita fica impaciente e ataca, mas Midi reage instantaneamente e o derruba. O outro alienígena fica chocado e não consegue acreditar que perdeu, e Shin agradece a Midi por salvar sua vida. No entanto, ele responde que nem tinha certeza se trocar de corpo era possível, então essa foi a opção mais segura. No dia seguinte, Shin e Murano vão ao encontro para a sobremesa, e durante a conversa, Murano diz que seus pais estão com medo por causa dos assassinatos de carne moída. Shin se pergunta em silêncio como ela reagiria se ele um dia contasse sobre Midi. Eles caminham por um parque depois disso e encontram um grupo de meninos enterrando um gato na areia e jogando pedras nele por diversão. Murano fica magoada com a cena e diz que não aguenta ver aquilo. Ela quer ir embora, mas Shin mostra que tem um coração de ouro como o Superman. Ele vai à frente e resgata o gato, dizendo aos meninos para pararem de machucar criaturas inocentes. Os meninos o chamam de Boomer por interromper a diversão deles, e jogam pedras nele enquanto ele se vira. Mas Midi pega todas elas. Shin então lança um olhar intenso nos meninos, o que os assusta completamente, e eles fogem. Bem, isso foi mais do que suficiente para impressionar Murano, que agarra a mão de Shin, mas seus instintos lhe dizem que algo está errado, então ela muda da mão direita para a esquerda. Alguns dias se passam, e o número de casos de assassinatos de carne moída continua aumentando. Shin fica enojado com as notícias, e Murano começa a notar que ele está ficando ainda mais distante e diferente a cada dia. Um dia, enquanto caminhava para a escola, Migi de repente sente outro parasita por perto. Shin fica alerta ao ouvir isso, mas quando Midi aponta para o prédio da escola, ele começa a entrar em pânico como nunca antes. Na escola, Shin escaneia os corredores ansiosamente para encontrar o parasita, e Migi o avisa para não agir de forma suspeita, porque se o parasita estiver por perto, ele pode senti-los também. Nesse momento, uma nova professora é apresentada à turma como Senhorita Tamiya, e no instante em que ela sobe ao palco, Midi confirma que ela é o parasita. O que é ainda pior, ela é designada para ser a professora da turma de Murano. Shin fica inquieto ao ouvir isso e Midi novamente o avisa para não olhar para Tamiya, mas ele não consegue evitar e a mulher o nota, percebendo que ele também é um deles. Mais tarde, durante a aula de educação física, Midi comenta como Tamiya deve ser inteligente porque ela conseguiu manter a identidade e a posição de seu hospedeiro na sociedade, e também está trabalhando como professora. Shin se pergunta se ela planeja eventualmente comer todos na escola, mas Migi diz que ela não vai querer expor sua identidade, então não se alimentará de pessoas perto dela. Na aula, enquanto Tamiya ensina, Migi adormece e Shin entra em pânico porque pensa que está em perigo. Ele se atrapalha durante o resto do período, e após a aula, Tamiya pede para ele ir ao escritório mais tarde. Os outros meninos o provocam, brincando que ele está recebendo a atenção da professora mamãe, e Shin explode com eles, porque eles não sabem o quão encrencado ele está. Enfim, ele vai para o escritório e por sorte Midi acorda a tempo. Assim que eles entram, Tamiya vai direto ao ponto. Ela assegura a Shin calmamente que não tem desejo de lutar com ele. Em vez disso, ela o convida para se encontrarem depois da escola para uma conversa mais adequada. Midi concorda imediatamente, mas Shin está desconfiado, temendo que seja uma armadilha. Tamiya diz que se quisesse matá-lo já o teria feito, e revela que está apenas curiosa sobre o vínculo híbrido incomum deles. Ela promete trocar informações e possivelmente até cooperar no futuro.
Depois da escola, Shin vai encontrá-la, mas Migi de repente detecta 2 parasitas se aproximando. Shin entra em pânico novamente, mas Migi ainda não consegue dizer se é uma armadilha. Logo, Tamiya chega com um homem que ela chama de Sr. A, porque ele não tem nome nem personalidade. Instantaneamente, a tensão aumenta entre ele e Migi, mas Tamiya a acalma, dizendo que não há sentido em lutar. Todos se sentam para conversar, e Tamiya pergunta a Shin o que ele pensa que a espécie deles é. Shin responde sem rodeios que eles são monstros devoradores de homens. Tamiya entende por que ele diria isso, mas ela pensa que eles são mais do que isso. Ela de repente revela que ela e o Sr. A fizeram sexo sem proteção há algumas semanas e agora ela está grávida. Shin a encara, horrorizado, e Tamiya pergunta que tipo de criatura ele pensa que está crescendo dentro dela. Midi responde que é um bebê humano normal e Tamiya confirma isso, claramente intrigada com a situação. Shin se recusa a ser influenciado apenas por isso, acreditando que ainda são monstros que comem pessoas. Enquanto os três têm sua discussão filosófica, o Sr. A fica entediado. Ele se levanta declarando que não vê sentido em tal discussão e continuará matando e se alimentando de humanos como fez no passado. No entanto, ele agora vê Shin como uma ameaça potencial e decide eliminá-lo em breve. Assim que ele sai, Tamiya avisa Shin para não provocá-la, porque se ele tentar ameaçá-la, ela poderia facilmente matar uma turma inteira, incluindo Murano, por quem ela sabe que ele tem sentimentos. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que por enquanto prefere a paz e manter sua identidade escondida. No dia seguinte na aula, Takai menciona ter visto Shin no ônibus na noite anterior. Ela diz que ela e Murano estavam preocupadas com ele, mas ele esconde a verdade dela. De repente, Migi sussurra para ele que estão sob ataque, e Tamiya também percebe que é o Sr. A, que já está dentro da escola. Tamiya dispensa a turma calmamente para estudarem sozinhos e sai. Enquanto isso, o Sr. A começa uma onda de assassinatos, e Shin decide que tem que pará-lo. Migi suspeita que Tamiya não se envolverá, pois é muito lógica para escolher lados, e apenas os observará. Nesse momento, eles ouvem uma mensagem pelo interfone, dizendo aos alunos para evacuarem o prédio imediatamente. Migi sugere que eles deveriam lutar e derrotar o Sr. A, e a melhor maneira é usar a multidão como isca e escudo para contra-atacar. Shin fica furioso com isso e se recusa a fazer algo tão desumano. Em vez disso, ele corre sozinho para o andar de cima, mas no caminho ele esbarra em Murano. Ela agarra seu braço, mas ele explode com ela, dizendo para ela ficar longe dele. Ele logo chega numa sala de aula vazia e Migi diz que o plano anterior era mais eficaz, mas Shin insiste que vai lutar como os humanos. Migi não diz nada, mas entende que os humanos são movidos pela emoção, o que os torna estúpidos na maioria das vezes. Shin rapidamente constrói uma barricada usando carteiras e mesas, e então pergunta a Migi se ele está bravo por não aceitar seu plano. Migi ignora isso porque eles não têm tempo para tal, e ele já está planejando o próximo movimento deles. Ele pergunta a Shin o que os torna diferentes do Sr. A, e a resposta é que são 2, e podem dividir seus papéis. Ele rapidamente corta e afia uma perna de cadeira em uma estaca improvisada e a entrega a Shin como sua arma na próxima luta. Ele diz que o Sr. A subestima os humanos, e se Shin conseguir atacar de surpresa, eles vencerão. Shin ouve atentamente, então esconde a arma na manga, e nesse momento o Sr. A arromba a janela do andar de baixo, destruindo a barricada improvisada de Shin. O Sr. A diz a Shin que, além da mão direita, seu corpo inteiro é inútil e está aterrorizado com ele. E isso não está errado. No entanto, Shin se lembra que Migi o avisou sobre isso antes. Como Migi é dependente dele, se Shin ficar nervoso, isso também o atrasará, e ele decide se acalmar. De repente, o Sr. A começa a atacá-los e Migi bloqueia todos os seus ataques. Shin se lembra que o plano de Migi era fingir atacar enquanto focava na defesa, e como A subestima os humanos, ele não verá Shin como uma ameaça. Shin não tem escolha a não ser confiar no plano de Migi, e caminha lentamente em direção ao Sr. A, que nem sequer presta atenção nele. Esse é o seu pior erro, pois Shin consegue esfaqueá-lo no peito com a perna da mesa. O Sr. A contra-ataca imediatamente, mas Migi bloqueia seus ataques. Já é tarde demais para o Sr. A, pois o ataque de Shin atingiu uma artéria vital em seu coração e o sangue começa a jorrar rapidamente da ferida. Ele ainda consegue jogar Shin para o lado e então empurra o cano de aço para que saia de suas costas e pare de drenar seu sangue. Ele começa a cambalear enquanto se afasta de Shin, e Migi diz que eles deveriam acabar com ele agora. Shin não quer fazer isso, não quer cometer assassinato, mas Migi diz que o Sr. A não é humano, e tecnicamente só é assassinato se você mata humanos. Enquanto isso, o Sr. A não consegue acreditar que será morto por um humano.
Ele percebeu que seu corpo já era, então decide arriscar e achar um novo hospedeiro, de preferência o corpo de Tamia. Ele caminha devagar até ela, mas quando abre a porta do escritório, Tamia salta, deixando cilindros de oxigênio abertos na sala. O Sr. nem percebe o que ela faz, até que todo o oxigênio causa uma explosão enorme, matando antes da polícia chegar. Shin fica traumatizado após o incidente, dói mesmo com o tempo, não se sente à vontade com o fato de ter esfaqueado um corpo humano. Enquanto isso, Tamia se mete em problemas com a administração da escola por não dizer quem é o pai do bebê. Em vez de discutir com os humanos burros sobre seu direito à privacidade, ela decide largar o emprego e mudar de identidade. Ela encontra Shin antes de sair da escola, dizendo que, ao descartar sua identidade de Tamia, não precisa mais manter ninguém de seu círculo social vivo, e isso o inclui. Shin entra em pânico e pergunta por que ela e os outros alienígenas comem humanos. Ele diz que Migi sobrevive pelos nutrientes do sangue dele, e isso significa que os outros parasitas também podem sobreviver com outros tipos de comida. Tamia diz que ele pode estar certo, mas o canibalismo é tão natural para eles quanto voar para as abelhas e tecer teias para as aranhas. Ela acredita que toda vida na Terra tem uma diretriz, exceto os humanos, e eles fazem o que a diretriz manda. Ela diz que assim que assumiu um corpo humano, sentiu que seu propósito na vida era comer outros humanos. Shin está aterrorizado, mas ainda pergunta o que ela planeja fazer com o bebê. Tamia responde que vai dar à luz e usá-lo em experimentos, mas se não for útil, ela o comerá. Shin fica indignado com isso e Tamia sente suas intenções. Ela se transforma para lutar, e Migi percebe que não podem vencer, pois ela pode se transformar em 2 padrões ao mesmo tempo, o que significa que é muito mais evoluída que ele. No entanto, Tamia de repente percebe que Shin não é mais um humano puro e decide deixá-lo viver para aprender mais com ele. Mais tarde, ela recebe a visita da mãe da verdadeira Tamia, que percebe que a mulher à sua frente não é sua filha. Ela pergunta quem diabos ela é e onde está sua filha, e Tamia fica chocada, pois nunca pensou que um humano comum veria seu disfarce perfeito. A velha decide chamar a polícia, mas Tamia a mata antes disso. No entanto, agora ela está curiosa se a mulher tinha alguma habilidade especial que deveria ter pesquisado mais. Por outro lado, quando Shin acorda na manhã seguinte, ele percebe que Migi sumiu de seu corpo. Ele surta, só para descobrir que Migi se separou de seu corpo e está dando uma voltinha pelo quarto. Migi rapidamente se reconecta, dizendo que descobriu que pode se mover mesmo separado, mas seu limite é de 3 minutos por vez. Shin se pergunta se ele planeja assumir seu cérebro agora, e Migi diz que não é possível, pois ele amadureceu apenas como um braço, não podendo controlar um cérebro. No entanto, isso faz Shin temer que outros parasitas que sabem controlar um cérebro possam trocar de cabeça, e Migi acredita que isso pode ser verdade. Ele então vai tomar café e descobre que seus pais planejam viajar. Shin diz que é muito perigoso ir a lugares desconhecidos em tempos assim, e sua mãe está disposta a ouvi-lo e cancelar a viagem. No entanto, ela quer saber se algo o tem incomodado ultimamente, mas ele não quer falar sobre isso, então sai abruptamente para a escola. Shin mantém Migi em segredo dos pais porque teme que Migi os mate sem hesitação, já que ele só se preocupa com a própria sobrevivência e não liga para emoções humanas. Por outro lado, Kazu, pai de Shin, diz à mãe Nabuko que ela está sendo super protetora com o filho e ele provavelmente se sente desconfortável por causa da cicatriz na mão dela. Nabuko lembra-se claramente do dia em que Shin ainda estava no ensino médio e pediu placas de alumínio para um experimento. Ele tropeçou ao pegar as placas de uma prateleira alta e uma panela de óleo fervente quase caiu em sua cabeça. Os reflexos rápidos de Nabuko o salvaram, mas ela queimou gravemente a mão naquele dia. E Kazu acha que Shin não quer mais incomodá-la porque se sente culpado por aquilo. Enquanto isso, Migi começa a pesquisar armas para uso futuro. Ele diz a Shin para não se preocupar tanto com os pais, pois parasitas se concentram em cidades com muitos humanos para caçar, e geralmente atacam pessoas sozinhas. Ele acredita que os pais de Shin estarão mais seguros na viagem à praia do que aqui. Shin fica aliviado ao ouvir isso, mas nesse instante a mãe entra, e ele esconde Migi nervosamente. Ela pergunta com quem ele estava falando. Ele responde que estava falando sozinho e grita para ela bater na porta da próxima vez. Nabuko fica um pouco triste ao ouvir isso e sai do quarto, dizendo a Kazu que o filho gritou com ela.
Ele diz que deve ser porque ela o interrompeu enquanto ele estava batendo uma, o que pode ser minha nova frase favorita para descrever a ação. Mais tarde, Shin diz aos pais que mudou de ideia e agora acha que é uma boa ideia eles viajarem. Nabucco, porém, não vai aceitar suas mudanças de humor calada e o repreende perguntando o que diabos há de errado com ele. Ela começa a chorar, dizendo que é como se ele não fosse seu filho. Shin ainda não quer falar sobre Mig, então diz que tinha medo de ficar sozinho sem eles. Mas então percebeu que pode chamar alguns amigos se sentir muito sozinho. Ele volta para o quarto com isso, e os pais se convencem de que ele disse a verdade. Na semana seguinte, eles partem para a viagem, e Nabucco está muito animada, pois não teve férias longas nos últimos anos. Em outro lugar, um homem leva a nova namorada para passear, mas o que ele não sabe é que ela é uma parasita. Ela não entende coisas humanas básicas, como cintos de segurança, e o distrai ao dirigir, fazendo o carro rolar morro abaixo. Ambos ficam gravemente feridos, e a parasita, percebendo que o corpo do hospedeiro não sobreviverá, fica desesperada. Ela ataca o homem e assume seu corpo, e embora a posse não seja perfeita, pelo menos ela consegue se mover. De volta em casa, Shin está a caminho da escola, quando pergunta a Migi o que Tamiya quis dizer ao chamá-lo de impuro. Migi explica que algumas de suas células vazaram para a corrente sanguínea de Shin, e até alcançaram seu cérebro, então partes dele mudaram. Shin fica chocado com isso e tenta se convencer de que ainda é um humano normal. Nesse instante, ele encontra um grupo de pessoas batendo no valentão da escola. Ele tenta impedi-los, mas eles o socam também e mandam ele se afastar. No entanto, Shin lembra que Mig disse uma vez que o que diferencia humanos de parasitas é a capacidade de agir pelos outros, mesmo sem benefício próprio. Querendo provar a si mesmo que ainda é humano, Shin defende o valentão novamente. Mitsu, o líder dos bandidos, o atinge, mas antes que Migi possa acordar, uma garota chamada Kana intervém e manda sua gangue parar. Kana então pergunta a Shin se ele é estúpido, mas ao olhá-lo de perto, ela sente algo estranho dentro dele. Ela de repente nota a presença de Migi e pergunta a Shin: "O que diabos você é?" Antes de se assustar e ir embora rapidamente. Na escola, Shin recebe muita atenção e elogios por defender o colega, e tenta agir com humildade, pois essa é outra característica humana. Mais tarde, na volta, Shin e Murano encontram Kana, que tira uma foto deles e pergunta por que ele não fugiu antes. Shin diz que é o que se faz quando um colega está em apuros, mas Kana o chama de impostor e diz que ele age como moralista, mas provavelmente esconde algo. Shin se afasta, não querendo mais lidar com a vadia, mas sabe que ela não está totalmente errada. Enquanto isso, Mitsu fica com ciúmes de Kana dar atenção a Shin, pois ele está afim dela e decide se vingar. Ele e sua gangue batem em Shin e sequestram Murano, e Shin de alguma forma o segue. Eles o levam ao mesmo lugar onde se encontraram de manhã, e Shin diz para deixarem Murano em paz. No entanto, os bandidos o ignoram e continuam batendo. Midi quer sair para ajudar, mas Shin manda ele parar, pois quer resolver as coisas sozinho, como um homem de verdade. Mesmo estando claramente em desvantagem, Shin continua lutando. Mig diz que todos ali são muito mais fortes que ele e que não pode vencê-los. Mas Shin não se importa, pois humanos lutam por coisas maiores que eles mesmos. Ele tenta ao máximo revidar, mas é encurralado de novo, o que aciona o reflexo de Migi para protegê-lo, e Shin mal consegue mantê-lo escondido. Por sorte, Kana chega nesse instante e manda todos pararem, e no momento seguinte, alguns garotos da escola de Shin aparecem e uma briga começa entre eles e a gangue de Mitsuo. Na confusão, Shin escapa com Murano, e ela o acompanha até em casa. Ela trata seus ferimentos e diz que ele foi muito legal antes, encostando no ombro dele. Shin se anima e pergunta se ela quer ficar, já que os pais não estão, mas ela acaba voltando para casa. Migi fica desapontado com isso e diz que queria observar a reprodução humana. Shin manda ele calar a boca e ir dormir, mas nesse instante Kana aparece e pergunta com quem ele está falando. Shin desvia da pergunta e Kana se desculpa pelo ocorrido, dizendo que quer ser amiga. Shin concorda, pois não vê mal nisso. Mas ao apertarem as mãos, Kana sente algo estranho na mão direita dele. Shin nota o desconforto e recua rapidamente, correndo para casa, onde Mig diz para ele ficar longe de Kana, pois ela parece muito perceptiva. Ele sente que ela pode detectar a frequência que os parasitas emitem para encontrar os seus. E embora Murano tenha uma habilidade similar, Kana tem um instinto muito mais forte.
Em outro local, o parasita que assumiu o corpo do homem após o acidente está lutando, pois não está acostumado a ser do sexo masculino. Ele quer um corpo de mulher novamente e decide assumir a primeira fêmea que encontrar. Infelizmente, os pais de Shin não estão muito longe do monstro. Enquanto apreciam o pôr do sol de um penhasco, o monstro aparece de repente e arranca a cabeça de Nabucco na frente de Kazu. Mais tarde, Shin recebe uma ligação de Kazu, ferido, que fala de um monstro atacando a mãe e diz que ele precisa ir à polícia. Ele desliga e Shin entra em pânico, temendo que o monstro seja um parasita que atacou os pais, mas nem sabe onde eles estão agora. Ele adormece esperando por mais notícias e tem um pesadelo, mas quando acorda na manhã seguinte, Migi diz que um alienígena está ali. Shin fica bravo com ele, dizendo que os pais estão em perigo porque Migi disse que estariam bem perto da praia. Migi responde com lógica fria, dizendo que sua sugestão foi baseada em probabilidade, e ele nunca disse que algo era 100% certo. Ele então diz a Shin para focar na batalha à frente, e Shin pega uma faca para fazer sua parte, embora Migi não ache que sua ajuda seja necessária desta vez. A porta destranca de repente, e Shin se pergunta como o alienígena pode abrir a fechadura da casa. O alienígena então entra, e Shin se prepara para lutar, mas fica completamente chocado ao ver sua mãe entrar. Embora ele saiba a verdade no fundo, não consegue processá-la. Ele dá as boas-vindas a Nabucco em casa, confuso e abalado, perguntando por que ela não está com o pai. Mig, em voz baixa, diz que não é a mãe dele, mas um parasita. Mas Shin se recusa a acreditar. O alienígena diz que o outro homem deve ter morrido antes de chegar em casa, e isso é bom para ela. Em sua confusão, Shin segura a faca na frente de Midi, impedindo-o de se transformar. Ele chama a mãe, desesperado para acreditar que ela ainda está ali. Migi diz que ela se foi, mas Shin surta e ameaça cortar a mão direita se ele disser mais uma palavra contra ela. Shin, angustiado, diz que nunca se desculpou direito com a mãe por queimar o braço dela quando criança. A parasita, porém, não se importa. Ela se transforma e o esfaqueia direto no coração, e Midi não consegue reagir a tempo por causa da faca. Shin cai no chão, ainda incapaz de aceitar que sua mãe virou parasita. A parasita então o deixa para morrer, dizendo a Migi que seu hospedeiro morreu, e ele o seguirá, pois esse é o destino de quem falha em tomar o cérebro. No entanto, Midi percebe que ainda há uma chance de salvá-lo. O coração de Shin está danificado, então Midi cria um novo, o coloca dentro do peito e começa a batê-lo manualmente. Embora Shin permaneça inconsciente, Midi entra em seu corpo para continuar curando-o lentamente, enquanto também se realoca de volta para o braço direito, o que leva muito tempo. Shin falta à escola por dias por causa disso, e Murano fica preocupada e decide visitar sua casa para vê-lo. Enquanto isso, Midi continua curando Shin e até o alimenta enquanto ele dorme. Alguns dias depois, Shin finalmente acorda. Embora esteja muito fraco agora, ele logo percebe que não precisa mais dos óculos, o que lhe parece estranho. Ele então decide se lavar e é quando encontra uma cicatriz no peito que o lembra de todo o incidente. Ele sente uma dor aguda no coração e tem um colapso, mas nesse instante, o telefone toca e ele atende para ouvir que seu pai está internado em um hospital. Shin fica feliz em saber que ele ainda está vivo e corre imediatamente para vê-lo. Lá fora, Murano o espera e ao ver Shin, ela diz que estava preocupada com ele. No entanto, ele parece distante e apenas diz que o pai está ferido e que vai vê-lo. Quando ela diz que a mãe deve estar lidando com isso sozinha, isso machuca Shin ainda mais, mas ele se afasta e diz que não voltará à escola por um tempo. Murano está preocupada e pergunta se ele voltará, mas Shin apenas dá um sorriso triste antes de se afastar e jurar matar o parasita que tomou a forma de sua mãe. Ele pega um trem e pensa em encontrar o alienígena antes que ele encontre seu pai. Enquanto isso, Kazu está no hospital e a polícia vem investigar, perguntando sobre o incidente e sua esposa. Ele diz que Nabucco morreu, mas os policiais dizem que ela está viva, e que voltou ao hotel e fez o check-out sem ele. Kazu entra em pânico e diz que a mulher é uma impostora, mas a polícia diz que a marca de queimadura na mão dela confirma sua identidade. Um psiquiatra diz a Kazu que é o trauma do acidente que o faz imaginar coisas, e de alguma forma o convence de que é verdade. Logo, Shin chega ao hospital, e quando ele entra correndo no quarto, Kazu fica surpreso, mas feliz em vê-lo.
Shin tenta falar sobre o que aconteceu com a mãe, mas não consegue dizer nada por causa da dor. Embora não tenha lágrimas, Kazu de repente diz que Nabuko está desaparecida desde o acidente. Shin fica chocado e o lembra do monstro, mas Kazu diz que bateu a cabeça no acidente e deve estar confuso. Shin surta e insiste que o monstro matou Nabuko, mas Kazu diz que se enganou ao telefone e que o ferimento afetou sua memória. Ele discute de novo, mas Kazu o repreende segurando as lágrimas, e Shin percebe que o pai sabe a verdade, mas a esconde. Ele fica ainda mais determinado a encontrar e lidar com o alienígena, mas entende que não pode contar a ninguém o que realmente aconteceu. Ele diz que ficará no hospital, mas Kazu diz que será desconfortável e sugere um hotel próximo, a apenas 300 metros. Shin concorda, mas se preocupa, pois essa é a distância de Migi para detectar inimigos. E infelizmente Migi ainda está dormindo. No hotel, Shin encontra uma garota que vira no trem, e ela o leva para dentro. Ele vigia o hospital do seu quarto, enquanto percebe que sua audição e outros sentidos estão mais fortes agora. Mais tarde, Midi acorda e diz a Shin que reparou seu corpo, mas ambos mudaram. E agora Midi tem uma fraqueza. Ele deve dormir 4 horas por dia, o que é mais sono do que eu tenho diariamente. Shin diz que ele também dormia antes, mas Migi diz que, ao contrário de antes, ele não acordará se o perigo surgir, e se o inimigo atacar nesse período, ambos morrerão. Shin pergunta por que ele não contou isso antes, e Migi diz que, após a morte da mãe, Shin começou a culpar todos os parasitas, incluindo ele, e era perigoso revelar uma fraqueza a ele. No entanto, ele agora acha que é ainda mais perigoso continuar escondendo. Shin diz que não vê Midi como inimigo, já que ele salvou sua vida, mas, como em Sundir, Midi responde que fez isso por si mesmo. Na manhã seguinte, Shin parece muito melhor e vai ao hospital ver o pai, depois fica de guarda enquanto Midi dorme. A garota, Mac, se aproxima e pergunta se ele tem namorada, mas antes que Shin possa responder, Migi avisa que avistou um parasita na praia. Shin corre imediatamente para a praia, e Mac diz que há um muro bloqueando o caminho. No entanto, ele se move rápido demais para ouvir qualquer coisa. E então Midi pergunta se ele está realmente pronto para matar a mulher com o rosto de sua mãe. Shin para por um momento e diz que tem certeza, porque não pode deixá-la matar outras pessoas. Mac o alcança enquanto eles conversam e diz que precisam contornar o muro para chegar à praia. Mas Shin diz que é questão de habilidade e pula o muro sem esforço. Ele encontra alguém andando pelo muro e percebe que é um parasita. Ele começa a persegui-lo, cheio de raiva e pronto para matá-lo. Mas ao alcançar o sujeito, ele descobre que não é Nabuko. Em vez disso, é um homem. E Shin fica surpreso. No entanto, ele tem certeza de que também é um alienígena, então se prepara para matá-lo. Mas o homem surta pedindo para ele parar. De repente, Midi o impede e diz que o homem ainda tem um cérebro humano. Shin fica ainda mais confuso agora. Mas então a mandíbula do homem se transforma em um alienígena e começa a falar. Shin surta de novo porque nunca viu isso antes, mas o homem e o alienígena estão compartilhando uma boca e parecem ter uma competição amigável sobre quem fala. Shin não entende como isso é possível, mas Migi explica que o cérebro dessa dupla é humano, enquanto da mandíbula ao peito é alienígena, e o outro alienígena confirma que ambos são semelhantes de certa forma. Mais tarde eles se sentam para conversar, e o homem começa a contar sua história triste, dizendo que a esposa o deixou, e ele se sentia um inútil que não conseguia decidir nada. Então ele tomou a maior decisão da vida, pular no mar, mas não teve coragem. Ele apenas ficou ali até o parasita alienígena atacá-lo, e enquanto ele lutava contra ele, eles caíram na água. O parasita da mandíbula continua a história, e disse que estava tentando alcançar a cabeça, mas percebeu que como o hospedeiro estava se afogando, morreria se tentasse chegar ao cérebro. Então, em vez disso, ele virou um tubo de respiração e o salvou, e foi assim que eles acabaram desse jeito. O homem então diz ao alienígena que eles deveriam mudar para o modo combo, e a mandíbula muda de forma para que ambos possam falar claramente. O homem diz que está aliviado por finalmente ver outra pessoa como ele, e pede a Shin para contar a história de sua mão. Mas Shin diz que eles deveriam ir para outro lugar para falar sobre isso. O homem então se apresenta como Yuta, e seu parasita se chama Joe, um trocadilho inteligente com Jaw. Eles vão ao hospital, onde Yuta chora ao ouvir a história de Shin, e Joe o provoca por ser um chorão. Ele mostra mais personalidade que Migi, e diz que aprendeu muito assistindo filmes. Depois disso, Yuta oferece ajuda a Shin caso ele encontre o inimigo, e Shin fica feliz em aceitar sua ajuda.
Naquela noite, Mig de repente acorda Shin e diz que há algo importante que ele esqueceu de mencionar durante o dia por causa de Yuta e Joe. Ele lembra Shin de como correu como Usain Bolt e pulou 3 metros de altura, e diz que há uma razão para isso. Mas antes disso, ele dá uma explicação sobre o que seu corpo pode fazer. Mid diz que seu corpo pode se dividir e cada parte pode pensar por conta própria. Mas se as partes forem muito pequenas, elas morrem rapidamente. Então ele sempre lhes dá ordens antecipadas para retornarem ao seu corpo. Ele mostra isso através de uma demonstração e Shin fica um pouco assustado. Mid então diz que no corpo de Shin, até as menores partes podem sobreviver e ele de repente percebe o que isso significa. Mid confirma e diz que usou essas pequenas partes para reparar o coração de Shin, e elas agora se tornaram parte de sua corrente sanguínea. Então agora, 30% do corpo dele é feito de células alienígenas. Shin pergunta se as partes também alcançaram seu cérebro, mas Mig diz que não pode ter certeza e pergunta se ele notou algo estranho. Shin não diz nada a princípio, mas depois lembra que, embora estivesse muito emocionado no hospital, não conseguiu chorar, e pensa que talvez isso signifique que ele está se tornando menos humano. No dia seguinte, Mac se aproxima sorrateiramente, e Shin pergunta se ele parece um humano normal para ela. Ela diz que sim, mas quando ele apenas sorri e não responde, ela fica confusa e diz para ele falar claramente, porque parece que ele está chorando por dentro. Nesse momento, Shin recebe uma ligação de Yuta, que diz ter encontrado a inimiga e que tentará detê-la. Shin diz para ele voltar rápido porque ela é perigosa e atacará assim que perceber que seu parasita não conseguiu dominar seu cérebro. Yuta tenta fugir, mas ele precisaria de 2 meses na academia para ser considerado em forma, e Nabucco o segue em um ritmo casual enquanto Shin também corre na mesma direção. Mas Mid de repente adormece no meio do caminho. No entanto, ele se transforma em uma arma, dizendo a Shin que o resto depende dele. Enquanto isso, Yuta é encurralado em um penhasco quando Nabucco o alcança. Ela fica chocada ao ver um segundo hospedeiro cujo cérebro ainda está intacto, então decide matá-lo. Ela se transforma e Joe fica impressionado, pois ele também gostaria de poder fazer isso. A luta começa, mas Joe só consegue se defender por causa da forma desconfortável como está ligado ao rosto de Yuta. Eles são rapidamente empurrados para trás, e então Nabucco atinge seu coração e o joga no chão, dizendo que isso o matará com certeza, mesmo que seja um híbrido. Yuta e Joe desmaiam por causa disso e Nabucco se afasta, mas então ela sente a presença de outro parasita com um sinal fraco. Ela fica chocada ao ver Shin vivo e diz que deveria ter mirado na cabeça dele. Shin fica furioso com isso e diz para ela parar de usar a voz de sua mãe para dizer que o matará. Ele decide lutar, mas enquanto ela se transforma, ele não consegue olhar para o rosto dela. Nabucco ataca de repente, mas Shin agora consegue ver claramente seus movimentos. Ele desvia e pula atrás dela, e ela não consegue acreditar que Shin pode se mover tão rápido. Ele bloqueia os ataques dela e alcança a beira do penhasco, onde vê Yuta ferido. Shin pensa que a única pessoa que poderia entendê-lo já está morta, e fica furioso. Ele avança ferindo Nabucco com seus golpes rápidos. Shin mira na cabeça dela e corta seus tentáculos, mas quando ele tenta finalizá-la, ela usa o coração para se defender, e quando Shin vê a marca de queimadura, velhas memórias de sua mãe inundam sua mente, e ele para. Nabucco usa esse momento para contra-atacar e feri-lo. Shin está em apuros enquanto ela se regenera e se levanta. Mas então, de repente, a cabeça dela é fatiada e picada, e seu corpo cai no mar. Foram Yuta e Joe que fizeram isso, e eles conseguiram subir sozinhos. Yuta diz a Shin que a mulher não era sua mãe de verdade, mas mesmo assim, ele não deveria matá-la com as próprias mãos. Enquanto isso, o parasita se pergunta como Yuta sobreviveu, e Joe diz que percebeu que ela estava atacando apenas o coração, então ele mudou sua posição a tempo. Shin então olha para o mar onde o corpo de sua mãe jaz e pensa que finalmente acabou. Mas algo dentro dele se quebra. Logo Kazu recebe alta, e eles voltam para o mesmo penhasco porque foi lá que tudo aconteceu. Kazu diz a Shin que sua mãe ainda o ama. E então Shin pergunta se Nabucco sofreu no pesadelo horrível que ele teve. Kazu responde que tudo aconteceu instantaneamente e a morte dela foi indolor. Ele começa a chorar, mas Shin fica feliz que pelo menos sua mãe não tenha passado por nenhuma dor. De repente, o estresse que ele estava segurando todo esse tempo se vai, e ele adormece no local. Mais tarde ele retorna à cidade, e desta vez Murano e Kana podem senti-lo fortemente porque ele não é mais totalmente humano. Murano corre até ele, surpresa por ele ter crescido e até sua aparência ter mudado, como se tivesse atingido uma segunda puberdade. Por outro lado, Tamiya encontra um novo parceiro que vigia Shin, mas não para matá-lo.
O garoto pergunta por que ela se importa tanto com ele, e ela responde que ele é perigoso, mas ainda é importante mantê-lo vivo para coletar dados e entender a espécie deles. Enquanto isso, Kana começou a prestar ainda mais atenção em Shin, até usando a foto dele como papel de parede. Mas isso deixa o idiota chamado Mitsuo com ciúmes. Ele vai à escola de Shin para arrumar briga. Sem perceber, Shin passou por uma mudança de personalidade no mesmo nível de Sung Jin-woo. Ele não é mais o mesmo de antes, e diz a Mitsuo para se apressar e falar, porque ele não tem o dia todo. O bandido pergunta se ele dormiu com Kana, e Shin responde que nem a viu desde a viagem. Mitsuo não acredita nele e o ataca, mas Shin desvia e o derruba, dizendo para ele desistir porque as coisas são diferentes agora. Mitsuo teimosamente continua atacando, mas Shin libera o Ultra Instinto e o humilha sem machucá-lo. Nesse momento, Murano chega e Shin decide ir embora. Mas ela já consegue ver a mudança em sua personalidade. Ela pergunta se algo aconteceu na viagem ou se ele ainda é o mesmo Shin, e ele responde que está se fazendo a mesma pergunta. Eles então vão a um encontro pelo mercado e Kana também está lá. Ela prevê que Shin subirá as escadas ao lado dela, e sua previsão é certeira. Ela fica animada para encontrá-lo, mas rapidamente desanima ao ver Murano ao lado dele. Shin volta para casa depois disso e encontra seu pai ainda uma bagunça. Ele desenvolveu o hábito de beber, então Shin diz para ele contratar uma empregada, mas Kazu não consegue acreditar como ele soa insensível e diz para ele fazer o que quiser. No dia seguinte, Shin testa sua super audição enquanto caminha para a escola com Murano e ouve alguém pedindo ajuda, então ele corre para o local e encontra um filhote ferido na rua. Mig diz que está muito ferido para sobreviver, então Shin o pega e o leva para o jardim para confortá-lo em seus últimos momentos. Murano também vai até lá e diz que inicialmente pensou que Shin havia mudado, mas salvar o cachorro mostra que ele ainda é gentil como antes. No entanto, ele logo desfaz a ilusão dela, porque quando o filhote morre, ele o joga na lixeira. Isso aterroriza Murano, pois ela não consegue entender como ele pôde tratar o filhote daquele jeito. Mas Shin calmamente diz que não é mais um filhote, apenas um pedaço de carne morta. Murano fica desanimada e diz que ele mudou afinal, antes de sair correndo e chorando. Shin nem entende o que fez de errado, o que é um comportamento masculino típico, então ele vai ao seu melhor amigo para pedir conselhos, o que é outro movimento masculino típico. Mig diz que ele não disse nada de errado, logicamente, mas que é claramente diferente de seu eu original, porque o velho Shin não teria chamado um filhote de pedaço de carne. Shin percebe seu erro e agradece a Mig, então volta e enterra o cachorro corretamente, embora ainda pense em como o corpo do cachorro ajudará a árvore a obter nutrientes. Mais tarde, ele espera do lado de fora da sala de Murano, mas ela foge quando o vê, então Shin decide dar-lhe um pouco de espaço. Mig então o avisa que há outro alienígena por perto, e embora Shin fique cauteloso, Mig diz que este não é um inimigo, e é semelhante a Tamiya, o que significa que ele pode ouvir a razão e quer se encontrar. Logo o alienígena chega, e Shin o confronta, mas nesse momento o valentão da escola aparece e o alienígena o soca por interromper a conversa deles. Ele então se apresenta como Idel, e diz a Shin que quer começar se tornando amigo dele e de Mig. Shin fica surpreso com essa sugestão, e Hideo acrescenta que eles têm aula de educação física juntos hoje, e ele quer verificar suas habilidades. Durante a aula, eles correm, e Shin segura sua velocidade para não parecer estranho. No entanto, Hideo não retém suas habilidades e quase quebra um recorde nacional. Após a aula, Hideo conversa com Shin em particular e diz que esportes são maravilhosos, mas Shin não se importa com isso, e pergunta se Tamiya o enviou para matá-lo. Hideo responde que ela tem um nome diferente agora e que ela realmente o enviou, mas não para matar Shin. Ele diz que não tem planos de machucar ninguém e acrescenta que não tem prejudicado humanos há meses, porque aprendeu a comer outro tipo de carne, que ele acredita ser o melhor para todos. Shin acha difícil acreditar, mas Hideo insiste que alguns parasitas querem coexistir pacificamente com humanos. Mig meio que acredita nele, mas então diz que eles deveriam parar de conversar porque ele está prestes a adormecer e não quer que Hideo saiba disso. Shin então vai à sala de aula de Murano para conversar novamente, mas começa a pensar nos parasitas e fica com raiva. Quando Murano se aproxima para se reconciliar com ele, ela vê seu rosto furioso e se afasta silenciosamente para sua grande decepção. Por outro lado, Kana espera por Shin depois da escola, acreditando que ele é sua alma gêmea e que ela tem um superpoder que a permite localizá-lo. Ela o sente chegando e o cumprimenta alegremente, mas acaba sendo Hideo em vez dele.
Kana fica confusa porque tinha certeza de que era Shin, e Hideo fica curioso com isso. Ele pergunta como ela pensou que ele e Shin eram semelhantes sem nem mesmo vê-lo, mas Kana se recusa a responder. Hideo começa a arrastá-la para descobrir a verdade, e ela grita por ajuda. Por sorte, Shin está passando por perto e corre para o local ao ouvir seus gritos. Kana corre até ele, e Shin pergunta a Hideo o que ele está fazendo. Ele responde que só queria conversar com a garota porque ela é perceptiva, mas Shin o lembra que se algo acontecer com as pessoas ao seu redor, ele matará Hideo primeiro. Hideo mais uma vez diz que não tem intenção de lutar e simplesmente se afasta, percebendo que a mão direita de Shin está emitindo um sinal fraco. Depois disso, Kana agradece a Shin, e nesse momento Murano passa por perto. Kana pede em voz alta para Shin a acompanhar até a estação porque ela está com medo. Ele concorda, mas quando se vira, vê Murano fugindo e percebe seu erro tarde demais. Mas ele não tem escolha a não ser acompanhar Kana agora. Enquanto a leva para a estação, ela lhe diz que consegue senti-lo, mas admite que hoje seu radar estava falho. Shin lhe diz que isso não é bom, porque ela está sentindo uma onda perigosa e a manda ficar longe dela. Shin volta para casa depois disso e encontra Kazu ainda uma bagunça bêbada. Kazu pergunta como ele ficou tão forte e diz que é como se Shin fosse feito de aço, o que causa mais dano emocional do que ele poderia ter imaginado. No dia seguinte, Kana ignora o conselho de Shin e se vira quando sente que ele está por perto, mas encontra Hideo lá e tenta escapar. Nesse momento, Mitsuo também chega e arruma briga com Hideo por perseguir sua garota. Embora Kana o avise para não lutar, ele acaba indo para um lugar isolado com Hideo e apanha feio. Hideo o avisa para não ir atrás dele novamente, porque da próxima vez ele o matará com certeza. No entanto, ele não percebe que a amiga de Shin, Takai, também o estava perseguindo porque ela tem uma nova paixão por ele. Por outro lado, Shin vai à escola e olha para o quadro de avisos onde conheceu Murano pela primeira vez, mas ela o ignora mais uma vez. Hideo também está por perto e ele sente um sinal fraco de Migi novamente, o que o deixa desconfiado. Ele tenta usar a intenção assassina para obter uma reação dele, mas nada acontece, e Hideo começa a pensar que algo está errado com Migi, ou que ele é apenas estúpido. Naquele dia, ao voltar para casa, Shin encontra seu pai se reunindo com um oficial do governo que acredita em sua história de monstros, mas diz que não podem torná-la pública porque causaria pânico. Ele diz que o problema é global e pede a Kazu para pensar nos parasitas como monstros selvagens se escondendo entre os humanos. Eles também fazem um esboço baseado em suas descrições e o artista desenha uma imagem precisa do rosto da criatura. Enquanto isso, Tamiya mudou sua forma e está se encontrando com outro parasita inteligente. Ela diz que se continuarem comendo humanos sem pensar, serão caçados. O homem concorda e diz que só ela pensou tão profundamente. Quando ela pergunta sobre o propósito deles, ele diz que os humanos são veneno para a Terra e que eles estão aqui para controlar a população. De volta para casa, o pai de Shin decide contar-lhe a verdade e revela tudo. Shin ouve em silêncio e acena com a cabeça, mas não revela nada sobre si mesmo. Em outro lugar, o artista do esboço acaba sendo o irmão de Takai. E uma noite, Takai espreita seu caderno enquanto ele dorme e vê o esboço do parasita. Ele de repente acorda e o pega de volta, dizendo que faz parte de uma investigação. No dia seguinte, Takai nota Hideo sozinho e começa a observá-lo novamente. De repente, uma bola de beisebol perdida o atinge na cabeça e deixa uma marca. Ele se recupera rapidamente do ferimento e isso é o suficiente para assustar Takai e fazê-la perceber que algo está errado. Enquanto isso, Shin decide conversar com Murano e acertar as coisas. Mas assim que ele está prestes a fazer isso, Migi o avisa que Hideo está se tornando hostil. Acontece que a gangue de Mitsuo veio para se vingar dele, e ele está pronto para matá-los. Shin corre rapidamente para detê-lo, enquanto Murano fica confusa. Do outro lado, Hideo também sente o que está acontecendo e diz aos garotos para atacarem todos de uma vez, porque ele não quer esperar por Shin. De repente, Shin pula o muro e chega lá, e Hideo fica chocado, e se pergunta como Shin o alcançou tão rápido. Shin confronta Hideo e pergunta se ele finalmente está mostrando seu verdadeiro eu. Hideo diz que não é culpa dele porque os garotos começaram a briga, e Shin diz para ele ir embora porque ele vai resolver isso. Hideo decide seguir seu conselho e se afasta sem reagir aos insultos dos garotos. Os bandidos então zombam de Shin por proteger um amigo, mas ele fica com raiva e diz que Hideo não é seu amigo. Amigo, ele diz a todos para irem para casa e nunca mais visarem Hideo para a própria segurança deles. Mitsuo está inclinado a acreditar nele, mas os outros garotos não. Mas então Shin desafia o mais forte entre eles para lutar.
O cara de repente ataca Shin, mas ele facilmente bloqueia seu soco, e quando está prestes a esmagar seu braço para assustar a todos, o homem percebe a diferença em seus níveis de poder. Ele imediatamente foge, dizendo aos seus garotos para segui-lo porque eles não podem vencer. Shin volta para a escola depois disso e encontra Murano esperando por ele enquanto segura sua mochila. Eles estão prestes a se reconciliar quando Shin de repente a puxa para perto porque Hideo está lá. Ele pergunta a Shin o que ele fez com os valentões e ele responde com raiva que não é da conta dele. Hideo se afasta e Murano lembra Shin que ele está machucando a mão dela. Ele pede desculpas e solta a mão dela, dizendo que Hideo pode parecer normal, mas ele está perturbado por dentro. Murano tenta acalmá-lo e diz que ele realmente mudou agora. Ela diz que o Shin dela nunca falaria assim e pergunta se ele é realmente Shin. Ele explode com isso e grita para ela calar a boca, o que faz Murano sair correndo e chorando. Mais tarde, Shin senta-se sozinho e se sente deprimido. Ele pensa que se sente assim por causa do buraco em seu coração. Mig tenta ajudar e diz que Shin se tornou mais forte tanto física quanto mentalmente, e não importa o que as outras pessoas pensem sobre ele. Em outro lugar, Takai ainda está seguindo Hideo, e ela finalmente o vê mudando, o que a aterroriza. Ela ouviu histórias sobre os monstros que mudam de rosto, e ela sabe quem pode lhe contar mais sobre isso. Ela vai para casa e pergunta ao irmão sobre monstros, e ele diz que eles podem possuir corpos humanos e comer pessoas. Takai começa a acreditar que Hideo também é um monstro, mas ela também se sente incerta e assustada. Ela decide conversar com Hideo primeiro, em vez de agir, o que é uma decisão de cérebro liso. No dia seguinte na escola, Takai chama Hideo para se encontrar e traz uma garrafa de ácido para sua autodefesa. Quando Hideo chega e pergunta por que ela o chamou, ela diz que gostava dele, mas o viu fazendo coisas estranhas. Ela pergunta se ele realmente é um monstro que come pessoas. Hideo pergunta e se ele for, e ela diz que ele deveria ir para casa sem machucar ninguém. Hideo fica com raiva porque seu segredo foi revelado, e ele se transforma para matá-la. Ao mesmo tempo, Mig sente o perigo e avisa Shin, que fica furioso com Takai por ser tão imprudente e estúpida. Shin sai correndo da sala de aula e atravessa o corredor para encontrar Takai, mas ele não consegue saber onde ela está exatamente. Do outro lado, Takai já está em pânico porque Hideo revelou sua verdadeira forma. Ele diz para ela não se mover, prometendo uma morte indolor se ela cooperar. Ele a ataca, mas ela tropeça e desvia do golpe dele de alguma forma. Ela então encontra a garrafa de ácido e a joga nele em desespero. Hideo o corta no ar, mas o ácido cai sobre ele e queima seu rosto. Ele começa a gritar de dor e se transforma ainda mais, e Takai usa a chance para escapar. Ela sai pela janela enquanto os alunos no chão olham para cima e a notam. Mas antes que possam reagir, um tentáculo chicoteia de repente. Takai pula para baixo com medo, mas uma árvore amortece sua queda, e os alunos correm para verificar como ela está, e então decidem subir para ver o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Hideo está em pânico porque se transformou sem pensar e parte do ácido entrou em seu corpo. Seu rosto agora está deformado e ele não consegue pensar claramente ou controlar suas expressões por causa dos tecidos danificados no caminho. Mig capta seus pensamentos incoerentes e dispersos e diz a Shin que eles precisam se apressar. Ao mesmo tempo, os alunos e professores que sobem as escadas encontram Hideo em seu estado transformado e ele instintivamente os mata todos antes de fugir, o que Mig imediatamente notifica a Shin. Alguns dos professores sobreviventes testemunham a carnificina e gritam de terror antes de soar o alarme e chamar a polícia. Mig sente que Hideo está indo em direção à sala de aula deles, então ele e Shin correm de volta. Mas eles encontram uma multidão em pânico na entrada. Mig diz que eles deveriam usar a multidão para evacuar com segurança, mas os professores ainda estão em pânico e dizem que uma turma está faltando. Shin percebe que é a turma de Murano e corre para encontrá-la. No caminho, Shin vê alunos correndo para baixo com medo, mas Murano não está entre eles, e ele se recusa a aceitar perdê-la. Ele chega ao andar e vê pilhas de cadáveres, e por um momento somente fica em branco enquanto ele grita de terror. Mig diz para ele se acalmar e controlar a respiração, e Shin pensa em como seu pai e Murano lhe disseram que ele estava diferente agora. Ele percebe o quanto mudou quando rapidamente recupera o foco e jura salvar Murano matando Hideo ele mesmo. Ele avança e avista alguém que se parece com Murano, mas, por sorte, acaba sendo uma pessoa diferente. Ele continua em frente e usa sua audição aprimorada para localizar 3 pessoas, e quando chega lá, encontra Murano entre elas. Assim que ela o vê, o abraça forte e Shin diz que precisam sair rápido. Os outros garotos entram em pânico, pois sabem que o massacre veio da direção de Shin, e pensam que ele pode ser um dos monstros, então correm na direção oposta e são abatidos na hora, sem chance.
Percebendo Hideo por perto, Shin pega Murano e corre para uma sala vazia. Pula pela janela, salta a cerca da escola e a leva para um lugar seguro, bem longe dali. Murano ainda está apavorada e tremendo muito, então ele a conforta gentilmente e a entrega aos serviços de emergência antes de voltar e caminhar em direção à escola. A essa altura, a polícia já cercou completamente a área, então não é nada fácil entrar. Mas quando Midi pergunta se ele ainda quer lutar, Shin diz que é responsabilidade deles acabar com isso. Midi acredita que a polícia vai pegar Hideo, mas Shin vê Hideo matar vários oficiais e fugir para o telhado, mesmo ferido. Ele decide que o único jeito de derrotar Hideo é atirando de longe, então se afasta 300 metros para não ser detectado. Espera pacientemente Hideo ir para o telhado, então funde seu poder com a mira de Midi, para arremessar uma pedra como uma bala, com força. A pedra perfura o coração de Hideo perfeitamente, e a polícia encontra seu corpo morto logo depois. Mais tarde, as notícias dizem que Hideo tinha problemas com drogas e causou um massacre que matou muitos estudantes, pois o governo decidiu encobrir a verdade. Migi diz que é uma decisão inteligente, pois é impossível detectar parasitas em humanos usando métodos convencionais. Shin diz que eles precisam ajudar os humanos agora, mas Midi recusa e o lembra que só se importa em proteger sua própria identidade. Ao mesmo tempo, oficiais do governo fazem uma reunião secreta sobre o que fazer, e alguns argumentam que deveriam declarar a existência de parasitas ao público. Eles se perguntam como detectá-los, e um cientista diz que as células parasitas só ficam vivas com suprimento constante de sangue, especialmente se a parte for bem pequena. Ele sugere que arrancar um fio de cabelo é o teste mais fácil, porque se for um parasita, o cabelo vai se contorcer e morrer, mas o cabelo humano não vai reagir de jeito nenhum. Todos concordam que é brilhante e até nomeiam um cientista para o prêmio Nobel. Enquanto isso, Shin e Murano se aproximam depois de todo o incidente, e Shin nunca conta a ela a verdade completa sobre o que fez. Ele diz que pular do terceiro andar e sobre a cerca foi só uma descarga de adrenalina, e ela acredita nele, sem questionar. Nesse momento, eles veem duas crianças na frente, arrancando o cabelo uma da outra como forma de cumprimento, o que se tornou um hábito comum após a disseminação do novo método de detecção. No entanto, isso se mostra perigoso, pois os parasitas expostos em lugares isolados simplesmente matam e devoram as pessoas que tiveram o azar de saber seu segredo sem piedade. Por outro lado, Kana sonha que é uma princesa num jardim de flores, onde monstros a atacam de repente. Por sorte, Shin chega lá como um príncipe em armadura brilhante e mata os monstros, salvando-a de todo o perigo. No entanto, bem quando estão prestes a se beijar, ela acorda, completamente confusa e envergonhada. Ela se tornou a chefe final do Lulu, e agora está convencida de que o sonho significa algo muito importante. Mais tarde, ela lê as notícias sobre o incidente na escola envolvendo Hideo e se lembra de Shin a avisando sobre o perigo, o que a faz se perguntar se Shin está envolvido nesse caso de alguma forma, de verdade. De repente, ela sente Shin passando por perto, então se aproxima sorrateiramente e tenta arrancar um fio de cabelo dele, mas ele a impede, dizendo que é falta de educação. Ele acaba permitindo, e embora o cabelo não mostre reação, Kana decide guardá-lo como um amuleto da sorte para sempre. Ela então acompanha Shin e pergunta se ele sabia algo sobre Hideo, mas ele nega. Shin começa a se perguntar se pode confiar em Kana com a verdade, já que ela parece especial, mas sabe que Midi está acordado e não aprovaria de jeito nenhum. Então, em vez disso, ele diz a Kana para ficar longe sempre que sentir a presença dele, porque ela pode encontrar um monstro. Mas Kana ignora e diz que vai apenas arrancar um cabelo para verificar, como sempre faz. Isso irrita tanto Shin que ele a joga contra a parede e grita para ela não fazer isso. Ele se acalma depois e explica que é perigoso, e Kana fica secretamente feliz por ele estar preocupado com ela, de verdade. Nesse momento, Midi diz que precisam conversar e Shin sai correndo, sem saber que Murano viu tudo de longe. Enquanto Midi avisa Shin para não falar mais com Kana, pois ele está dando muitas pistas, Kana vê Murano e elas decidem conversar um pouco. Murano pergunta se Kana também acha que Shin mudou muito ultimamente, mas ela diz que ele sempre foi intenso e feroz assim. Kana sabe que Murano gosta de Shin, mas sua expressão preocupada diz que as coisas não estão indo bem entre eles de forma alguma. Isso lhe dá esperança de que ela ainda tem uma chance. Em outra parte da cidade, um homem grande e musculoso, vestindo apenas cueca e uma regata, entra no escritório da Yakuza e pergunta ao guarda quantas pessoas estão lá dentro. Quando o guarda manda ele ir embora, o homem recusa com um sorriso assustador no rosto. O gangster tenta atacá-lo para lhe dar uma lição, mas o homem esmaga a cabeça dele contra a parede e entra no prédio, prosseguindo para massacrar todos lá dentro sem piedade.
Ele desvia de balas, fatia pessoas com as mãos nuas sem ser atingido. De repente, um homem consegue cortá-lo com uma espada, mas ele a quebra usando seus músculos e a arremessa na cabeça de outro homem com muita força. Ele conta isso como e continua matando mais gangsters, contando cada vez que é atingido. No final, ele é atingido apenas 3 vezes e pensa que é um resultado muito bom, de verdade. Os gangsters restantes estão apavorados, mas perguntam do que diabos ele está falando. E o parasita lhes diz que está fazendo um experimento para testar o quão forte ele é contra um grupo armado, antes de matá-los a todos. Lá fora, as pessoas se reúnem ao redor do prédio ao ver os corpos e chamam a polícia, e elas surtam ao ver o homem saindo coberto de sangue. No entanto, em vez de se afastarem, elas o perseguem tolamente, apenas para ele desaparecer numa esquina, agarrar um dos homens por trás e retornar disfarçado como ele, sem que ninguém perceba. Ele caminha calmamente até seu carro e seu motorista parasita o leva até seu chefe, que fica muito satisfeito ao ver os resultados de seu pequeno teste, que foi um sucesso. Em outro lugar, Shin e Murano vão ao seu primeiro encontro. Mas as coisas rapidamente ficam estranhas quando ela menciona o quanto ele mudou e até sugere que o Shin que voltou da viagem pode não ser a mesma pessoa, de forma alguma. Quando ela menciona a viagem, Shin de repente se levanta e vai embora. Mais tarde, eles se sentam num banco para descansar e notam uma criança chorando porque não consegue acompanhar a mãe. Ele chama a mãe de estúpida e a mulher, já cansada, fica brava e tenta dar um tapa nele, com raiva. Isso desencadeia uma memória dolorosa na mente de Shin sobre sua própria mãe, e ele começa a murmurar sobre o buraco em seu coração. Murano está preocupada com ele, e enquanto ela chama seu nome, Shin de repente se acalma, por completo. Eles voltam para casa com isso, e ele se pergunta se está fundido com as células de Miji e drenou suas emoções. No entanto, ele tem certeza de que ainda gosta de Murano, e esses sentimentos são definitivamente seus, de verdade. Enquanto eles caminham para casa juntos, Kana de repente sente Shin e corre para o lado dele, apenas para vê-lo beijando Murano. Seu coração se parte ao ver isso, e ela se afasta em silêncio, com muita dor. Do outro lado, Murano se despede de Shin, mas começa a chorar sozinha, ainda incerta se a pessoa com quem está é o verdadeiro Shin. Naquela noite, Kana fica desesperada e liga para Shin, dizendo que quer muito conversar com ele. Ele vai encontrá-la no dia seguinte, mas na estação, Midi de repente sente 5 de sua espécie por perto, o que faz Shin entrar em pânico, pois são muitos. Midi diz que eles também o notaram, mas não parecem hostis ainda, por enquanto. À medida que se aproximam, Migi sente um total de 8 parasitas, com 6 no palco e 2 parados abaixo. Shin espreita para vê-los e encontra um candidato a prefeito promovendo políticas ambientalmente amigáveis junto com seus apoiadores, e ele se pergunta quem entre eles são parasitas de fato. Então, de repente, seus olhos encontram os do cara do massacre de antes, e ambos se reconhecem imediatamente como parasitas. Shin entra em pânico, embora Migi esteja confiante de que ele não atacará, já que não está interessado de forma alguma. Shin decide fugir imediatamente, mas ele esbarra em Kana. Ele pergunta por que ela está ali, e ela diz que é uma pergunta boba, porque ela mora ali, e foi ela quem o chamou para conversar. Só então Shin se lembra, mas agora ele está muito preocupado com ela. Mais tarde, Shin e Migi voltam para casa e conversam sobre o político Hirokawa. Eles se perguntam se ele é um parasita e por que alguém como ele gostaria de se tornar um prefeito, de repente. Migi diz que talvez ele esteja genuinamente interessado no cargo e possa até se tornar um ótimo prefeito. Mas ele também sugere que Hirokawa pode estar tentando construir um lugar seguro para parasitas, o que de repente deixa tudo muito claro para Shin. Shin então pensa em Kana e se lembra de como ela lhe disse antes que podia sentir a mesma energia de 3 ou 4 outras pessoas atrás dele, e ele fica ainda mais preocupado com ela, de verdade. No dia seguinte, Shin vai investigar a base de Hirokawa para ver quantos parasitas estão escondidos lá, mas ele encontra Kana em vez disso. Ele decide conversar com ela e pergunta se ela sente a mesma sensação estranha que ele de outras pessoas também, por acaso. Kana diz que isso acontece às vezes com pessoas aleatórias, e quando Shin diz para ela ficar longe disso, ela recusa e exige saber o motivo, perguntando se está conectado aos parasitas de alguma forma. Nesse momento, Mitsuo aparece e diz que quer conversar com Kana. Shin se afasta e diz à garota que eles conversarão seriamente mais tarde e que ele vai mandar uma mensagem. Kana diz a ele novamente que sempre pode senti-lo por perto, e isso deixa Mitsuo com ciúmes, enquanto ele se pergunta se Kana agora é uma garota fácil para todos. Mais tarde, Migi pergunta a Shin se ele está pensando seriamente em contar a verdade a Kana, e Shin admite que sim. Migi avisa imediatamente que se ela se tornar uma ameaça, ele terá que matá-la, porque proteger a identidade deles é muito mais importante. Enquanto isso, Kana continua pensando em Shin e de repente o sente por perto. Então ela sai correndo tarde da noite para encontrá-lo, mas em vez disso, ela encontra uma mulher assustadora e fica com muito medo.
Ela foge, mas nesse momento ela recebe uma mensagem de Shin pedindo para encontrá-lo amanhã. Eles se encontram no dia seguinte num prédio abandonado e Shin bate a mão na parede para ter certeza de que Migi está dormindo. Profundamente. Então ele conta a Kana tudo sobre os parasitas e sobre Midi, esperando que ela entenda. No entanto, ela não acredita nele e diz que ele deve estar mentindo porque não quer vê-la agora que tem uma namorada, de verdade. Shin diz que não mentiria sobre algo assim só para evitá-la. Kana faz um escândalo com isso, insistindo que seu poder é especial e que ela consegue diferenciá-lo dos outros, com certeza. Embora ela esteja mentindo, Shin decide acreditar nela. Kana então decide ir embora, mas diz a Shin que espera ver o que sua direita pode fazer um dia. No dia seguinte, Shin está voltando para casa com Murano, enquanto Kana o segue secretamente, se perguntando por que ele não consegue vê-la, mesmo que eles devessem ser almas gêmeas, de fato. Ela quer que ele anote e acaba emitindo subconscientemente um sinal como o de um parasita, que Midi capta imediatamente. Nesse momento, Mitsuo aparece novamente e tira Kana de seu transe, dizendo para ela desistir de Shin porque ele já tem alguém, e nem é bom para ela, de verdade. Kana fica brava e pergunta se ele acha que é o certo para ela. Ela o chama de perdedor feio e estúpido, o que magoa os sentimentos de Mitsuo. Kana percebe que foi longe demais e tenta se desculpar, mas é tarde demais, e ele vai embora sem olhar para trás, com muita tristeza. No dia seguinte, Migi diz a Shin que Kana agora é capaz de emitir um sinal de parasitas, e Shin começa a entrar em pânico porque isso pode colocá-la em perigo. Migi diz que o sinal só funciona em curto alcance e precisa de foco intenso, então ela deve estar segura, por enquanto. Mas então Shin revela que já contou tudo a Kana quando Migi estava dormindo. Ele promete que Kana não os trairá e então pede a Migi para mostrar sua forma real a ela. Migi concorda, o que surpreende Shin, porque isso é muito fora do seu caráter, de verdade. Shin decide encontrar Kana no dia seguinte, mas quando ele chega à estação, Midi de repente sente 2 parasitas por perto. Shin rapidamente muda o local do encontro e finge estar numa ligação, para não parecer nada suspeito. Assim que os parasitas vão embora, ele liga para Kana, mas ela já deixou o telefone em casa, determinada a provar seu poder e fazer Shin vê-la. Kana decide encontrá-lo sozinha, seguindo o sinal com toda a sua força. Ao mesmo tempo, Migi detecta um sinal de parasita de um prédio abandonado, e Shin percebe que Kana pode estar indo para lá, então ele corre para lá. Coincidentemente, Kana já chegou ao local e sente alguém que ela pensa ser Shin, mas acaba sendo um parasita se alimentando de um humano de forma cruel. Kana entra em pânico e tenta fugir quando o parasita a vê, mas ele a ataca e machuca seu braço. Kana ainda acredita que Shin virá salvá-la, assim como em seus sonhos, e Shin chega, mas ele está muito atrasado, infelizmente. Ela é esfaqueada no coração assim que o vê e então cai no chão. Shin está tão cheio de raiva que fica em silêncio total. Ele diz a Midi para assumir a defesa e então avança contra o parasita, esmagando-o através da parede e matando-o ao arrancar seu coração, com fúria. Ele então corre de volta para Kana e a levanta em seus braços, mas ela já perdeu muito sangue para sobreviver. Kana sorri e diz que sabia que ele viria e que se sente exatamente como em seu sonho, de verdade. Ela morre com um sorriso no rosto, enquanto o cabelo de Shin, que ela havia enrolado no dedo, se quebra silenciosamente. Shin se sente devastado pela morte dela, mas ainda se vê incapaz de chorar de forma alguma. Alguns dias depois, ele comparece ao funeral de Kana e permanece calmo o tempo todo. A polícia também está lá, e eles acenam para Shin, porque já o interrogaram antes, já que ele foi quem encontrou o corpo dela no local. Ele não diz muito, e os policiais entendem porque ele não gosta deles. No entanto, eles então começam a se perguntar quem matou o parasita que foi responsável por matar Kana. Enquanto isso, Shin volta para casa e continua se culpando pela morte de Kana, mas Migi lhe diz que a morte dela era apenas uma questão de tempo, inevitável. Nesse momento, Mitsuo chega lá, parecendo devastado e desgrenhado. Ele pergunta a Shin por que ele não protegeu Kana e por que ele parece tão calmo mesmo depois da morte dela. Sem esperar por uma resposta, Mitsuo o soca e Shin cai no chão sem reação. Mitsuo o levanta e continua batendo nele enquanto grita que é culpa de Shin que Kana morreu. Ele pergunta por que ele não está chorando de jeito nenhum e grita com Shin perguntando se ele ainda é humano de verdade. É quando Shin explode e soca Mitsuo com força. Ele grita que não sabe se é humano e então pergunta por que os humanos têm que ser tão frágeis assim. Antes que as coisas piorem, Shin se impede de bater em Mitsuo novamente e vai embora, dali. Enquanto caminha, ele continua se perguntando por que não consegue chorar e pensa que talvez Midi tenha assumido seu cérebro sem que ele percebesse, de fato. Ele vai a um parque e começa a bater a cabeça numa árvore, mas Migi o impede, na hora. Shin vê que seu sangue ainda é vermelho, mas ele não tem mais certeza se isso é o suficiente para dizer que ele ainda é humano de verdade.